Seja bem-vindo à segunda videoaula de Java do zero. Bom, a gente vai aprender um pouco aqui sobre o funcionamento do PC, antes de começar a programar de verdade. Então aqui você tem três componentes principais. Você tem o HD, a memória RAM e o processador. O HD ele tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Ele consegue manter os dados salvos por muito tempo e o problema é que ele é muito lento. Então, quando você tem suas fotos salvas numa pastinha, seus documentos, tudo mais, tudo isso ele está salvo no HD. A memória RAM ela é muito mais rápida do que o HD, mas ela tem o problema, o inconveniente, de que sempre que a gente desliga o computador, tudo que estava nela some. Então ela é uma memória muito temporária. E a gente tem o processador, que é quem faz toda a mágica acontecer. Quando você aplica um filtro numa foto, por exemplo, é o processador que está fazendo. Quando você digita algum cálculo matemático na calculadora, é o processador que está fazendo. Então ele é o responsável por toda a lógica do computador. Quando você vê, por exemplo, um documento na pasta e você dá 2 cliques para abrir o documento, o que acontece é o seguinte: esse documento ele vai ser carregado do HD para a memória RAM. E da memória RAM ele vai se comunicar com o processador. Então o que está acontecendo é o seguinte: o arquivo que está aberto na tela que você está editando textos e tudo mais, ele é uma cópia na memória RAM do arquivo original que está no HD. É por isso que quando falta, por exemplo, energia, e aí você não salvou o documento, que você liga de novo o computador, você tenta abrir e nada está salvo, porque quando você está editando uma cópia na memória RAM. E quando você clica no botãozinho de salvar, aí sim, todo esse arquivo de texto que está na memória RAM vai para o HD. E outra coisa também que acontece, que as pessoas não sabem muito, é que quando você edita um arquivo de texto e depois salva ele, o que está sendo salvo não é somente a edição, todo o arquivo está sendo regravado. Por exemplo, eu tenho um arquivo onde eu só escrevi a primeira página. Aí eu salvei ele. Pronto, está salva lá a primeira página. Eu abri depois, editei e agora ele tem 3 páginas. Quando eu salvar, não é que vai simplesmente adicionar a página 2 e a página 3 no arquivo. Ele vai apagar o arquivo inteiro e vai regravar desde a página 1 até a página 3. Ele grava tudo de novo. Bom, aqui a gente vai ver mais ou menos como é que se cria um espaço na memória RAM. Você, para criar um espaço, tem que dizer qual o tipo dele. Então aqui tem 3 exemplos. A gente tem o tipo int, double e string. O int é para números inteiros, o double é para números decimais, que tem ponto e vírgula, e o string é para textos. E aí, depois que a gente cria esse espaço na memória RAM, é que ela pode então passar essa informação para o processador. Toda vez que você vai criar um espaço na memória RAM, você tem que dizer primeiro o tipo desse espaço e depois o nome desse espaço. Como assim? Olha aqui um exemplo. Int idade, double altura, string nome. Eu sempre digo primeiro o tipo, depois eu digo o nome. E aí o que acontece? Quando eu escrevo isso na linguagem de programação, a memória RAM, que é feita por vários bloquinhos, como está aparecendo aí embaixo, ela vai separar um bloco desse, e esse bloco vai receber o nome que eu dei. Por exemplo, nesse caso aqui, esse bloquinho que está em vermelho, ele está recebendo o nome idade. Ele vai se chamar a partir de agora idade. Até que o meu programa seja fechado, ele vai se chamar idade. E o tipo dele vai ser int. Ou seja, dentro desse quadrado só pode entrar informação do tipo inteiro, um número que não tenha ponto e não tenha vírgula, porque eu criei a variável do tipo int com nome de idade. Então, você tem que estar atento a isso. Você não pode, por exemplo, criar uma variável int idade e depois querer colocar dentro dela um texto. Vai dar erro. Você também não pode criar, por exemplo, um string nome e depois querer chamar esse string, colocar dentro desse string nome um inteiro. Sempre vai dar erro. Agora, a gente vai finalmente abrir o NetBeans e vamos ver um pouco disso na prática. Pessoal, quando vocês abrem o NetBeans pela primeira vez, ele vai estar desse jeito aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é desmarcar essa opçãozinha aqui, que é de mostrar na inicialização. E depois você fecha aqui em cima essa página inicial, Start Page. Você fecha ela. E aqui do lado, você pode ver, você tem os seus projetos. Cada um desses daqui é um projeto. Se você clicar aqui nesse menuzinho de cima, Pronto. Aqui você tem os seus projetos.
Quando você clica aqui, você tem os arquivos do projeto. Tá vendo? E aqui você tem alguns serviços. Você não vai mexer com isso daqui por enquanto. Então você volta para o projeto. E aí, clicando nessa pastinha aqui de cima, você vai criar o seu primeiro projeto, tá bom? Clica nela aqui, New Project. Vai abrir uma janela. Nessa janela aqui você vai ter algumas opções para escolher. Você pode criar um projeto PHP, um projeto de HTML5 com JavaScript e por aí vai. Mas a gente está interessado em Java. Então aqui tem Java com Maven, com Gradle e com Int. Você vai escolher esse Java com Int aqui. Java com Gradle e com Maven geralmente são para aplicações mais empresariais, mais robustas. Para você que está aprendendo, você vai usar o Int, tá bom? Então você clica aqui em Int e aqui clica em Java Application, essa primeira opção aqui. JavaFX, por exemplo, e Java Web são coisas que você ainda vai aprender, mas não agora, tá? Então, muita calma. Clica aqui em Java Application, clica em Próximo. E aqui você vai dar um nome para o seu projeto. Eu posso colocar aqui, por exemplo, meu aplicativo. E aqui o que é que acontece? Você evita usar espaços no nome do projeto, tá bom? Tenta colocar tudo junto. E aí, se você tiver mais de uma palavra no nome, como esse caso aqui, você vai utilizar do chamado padrão Camel Case, padrão camelo. A primeira letra da palavra é em maiúsculo e todas as outras são em minúsculo, tá bom? Do jeito que eu fiz aqui. Nessa parte aqui você não mexe, e onde você vai deixar marcado sempre é essa opção aqui, Create Main Class. Se ela estiver desmarcada, você marca ela de novo. Pode ver que o próprio NetBeans ele já preencheu isso daqui por você. Você pode deixar assim se quiser, por padrão. Mas o que acontece? O que é essa classe principal, essa Main Class aqui, que ele está pedindo para criar? Quando você vê um ícone de um programa na área de trabalho, que você dá 2 cliques, a primeira classe do programa que vai ser executada é essa Main Class, é justamente a classe principal. Geralmente, o que é que eu faço? Vocês podem ver que tem meu aplicativo todo em minúsculo aqui, tem um ponto, e depois do ponto tem meu aplicativo, conforme eu escrevi lá em cima. Isso aqui que está antes do ponto é um pacote. Pacote é uma pastinha onde vão ficar as suas classes Java. Cada classe é responsável por uma parte do programa. E aqui depois do ponto, esse meu aplicativo é o nome da classe em si, por isso que começa com maiúsculo, tá bom? Todo pacote você vai começar com letra minúscula, tá? E as classes você começa com maiúsculo. Isso não é uma regra, é apenas um costume, um hábito que os programadores adotaram para que você só em bater o olho já consiga saber o que é um pacote e o que é uma classe. Então, geralmente o que eu faço? O pacote eu coloco o nome de core, que coração, ele é o núcleo do sistema, vai ser o primeiro pacote, o pacote principal. Aperto o ponto, escrevo início com I maiúsculo, tá bom? Que aqui vai ser a minha classe inicial. Terminado, clique em finalizar. Depois que você cria o projeto, ele já aparece aqui na lateral do NetBeans, no meio dos outros. Então esse meu aplicativo aqui, que tem um ícone de uma xícara vermelha, é o projeto em si. Aqui embaixo você tem os Source Packages, que são os pacotes de código. Aqui esse amarelinho é o pacote em si, aquele pacote core que a gente acabou de criar, colocando o nome lá. E aqui a nossa classe início. Lembra que você colocou o core.início? Então está aqui o core e está aqui o início, a nossa primeira classe. Agora voltando aqui para a tela inteira do NetBeans. Da forma que está aqui, você perde muito espaço na tela do computador. Então, geralmente, o que é que eu faço? Nessas partes laterais aqui no cantinho de cima tem um ícone de minimizar. Então, eu posso minimizar ele. No caso, esse início navigator aqui, eu vou até fechar ele. Pronto. E esse daqui de cima, onde tem projetos, files, service, esse daqui você não fecha. Você só minimiza aqui do lado, no cantinho. Pronto, e aí eles aparecem aqui na lateral. Quando você clica, ele abre. Quando você clica no código, ele volta para o código. Então agora eu vou ampliar um pouco aqui para ficar mais fácil de você ler. Se você ver, tem algumas palavras que estão em azul, outras estão em preto, outras estão em preto negrito, e tem umas aqui que estão em cinza. Todo esse em cinza aqui, são comentários. São apenas para você escrever alguma coisa em alguma parte do código para saber o que aquilo faz. Ou então colocar os direitos autorais, como por exemplo a licença. Eu poderia colocar aqui em cima, antes de tudo, dizer que este programa
pertence à empresa tal, por exemplo. Mas nesse caso eu vou apagar tudo aqui para poder deixar mais limpo, fica mais fácil de ver. Toda essa parte cinza dos comentários você pode apagar sem medo, que não vai influenciar em nada. E agora a gente vai entender aqui o que é cada coisa. Toda classe em Java ela tem que declarar primeiro a qual pacote ela pertence. Então o que é que acontece? Você vê aqui, o NetBeans ele já criou essa classe pré-definida para você, então ele já diz aqui a qual pacote ela pertence. No caso, o pacote core. Você não precisa se preocupar em estar escrevendo isso, porque o próprio NetBeans já faz por você, toda vez que você cria uma classe nova. Depois, você cria a classe em si. Essa linha aqui ela é responsável pela criação da classe de fato. Você pode ver aqui que é uma classe pública chamada início. Então você está criando uma classe pública chamada início. Aqui, quando você abre chaves, tudo que tiver entre essas duas chaves aqui, que estão amarelas, é o que pertence a essa classe. Então, é dentro dessas chaves aqui, da nossa classe início, que a gente vai escrever os códigos do nosso programa. No caso, as variáveis principais e os métodos. E aqui, se você puder ver, esse public static void main, isso daqui é o nosso método principal. O que é isso? Eu te falei que quando você dá 2 cliques em um ícone de programa, a primeira classe a ser carregada vai ser a classe que você definiu como a inicial, no caso aqui é a nossa classe início. Só que dentro da classe início também tem o método inicial. Então o método que vai ser o primeiro a ser executado vai ser esse main aqui, que significa principal. Então, toda classe que você quiser que ela possa executar assim dando 2 cliques, você vai precisar desse método main aqui. Mas você não precisa decorar public, static, void main, tudo que está escrito. Se você apagar aqui, basta você digitar as iniciais. Veja bem, public, static, void main, PSVM. E aí você aperta a tecla Tab do teclado. Geralmente ela tem ou o nome Tab mesmo, ou ela tem 2 setinhas, uma para cada lado. Ela fica do lado da tecla Q e embaixo da tecla de aspas, tá bom? Quando você aperta, o NetBeans escreve o código para você sozinho. Então basta você escrever public, static, void, main, só as iniciais, e aí você aperta Tab, PSVM, tá bom? Pronto. E aqui dentro do nosso método main, aqui, que vai ser a primeira coisa a ser executada do programa, a gente vai escrever o programa em si. Então, agora a gente vai treinar aquela coisa das variáveis que eu tinha dito agora há pouco. Vamos começar com a variável do tipo inteiro. Então, primeiro eu digo o tipo da variável, int. Depois eu dou um nome para essa variável, no caso vou colocar aqui int idade. E aí eu encerro o comando com um ponto e vírgula. Do jeito que eu fiz aqui, eu já separei na memória do computador um espaço para guardar um número e esse espaço ele já está sendo chamado de idade. Então, eu tanto posso só reservar o espaço, como eu posso criar esse espaço já dizendo um valor que vai ficar guardado dentro. Então, eu posso dizer int idade igual a 11, ponto e vírgula, por exemplo. E assim eu já separei na memória RAM, veja, na memória RAM, não no HD, foi na memória RAM, eu criei um espaço que recebe apenas números inteiros, eu dei a esse espaço o nome de idade e eu já atribuí o valor 11 para esse espaço. Mas eu também poderia fazer assim, int idade, eu separei o espaço e agora eu posso colocar idade igual a 11, ponto e vírgula para terminar o comando, sempre termina com ponto e vírgula, tá bom? Se você prestar atenção, eu só escrevi int na primeira vez. Eu não preciso escrever assim, int idade de novo. Por quê? Quando você cria um espaço na memória do computador, que você diz aqui o tipo, pronto, aquele espaço ele já tem o tipo definido. Então você não precisa dizer de novo. Basta você chamar o nome da variável, tá bom? Então basta dizer int a primeira vez. Todas as outras vezes aqui embaixo você basta chamar o nome. Aí, por exemplo, eu errei a idade não é 11. Então eu poderia colocar aqui idade igual a 12, por exemplo. O tipo int, ele permite também que você crie várias variáveis do tipo. Na verdade, não só o int, todas as variáveis podem fazer isso. Você pode criar várias variáveis em uma linha só. Basta que você separe elas por vírgula. Então, por exemplo, eu posso criar aqui int idade, vírgula, número 1, vírgula, número 2, vírgula, número 3. E terminar no final com ponto e vírgula. Desse jeito aqui, eu já separei 4 espaços na memória do computador.
E todos esses 4 espaços eles vão ser do tipo int, inteiro. Então agora eu posso colocar aqui, dizer que idade é igual a 11, ponto e vírgula, que número 1, por exemplo, é igual a 20, e assim eu vou fazendo. Número 2 é igual a 15, ponto e vírgula, número 3 é igual a 60, ponto e vírgula. Outra coisa que eu também posso estar fazendo aqui é somas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o int chamado número 1 e o int, não, fazer logo assim, int número 1, que será igual a 5, ponto e vírgula, e o int número 2, que será, número 2, não pode ter espaço no nome, tá bom? Você vê que se eu colocar 2 aqui, ó, igual a 7, ponto e vírgula, ele vai dar erro. Pode ver que ficou vermelho aqui embaixo. Então, o nome da variável ele não pode ter espaços. E número 2 igual a 7. Agora eu vou criar aqui um novo int chamado resultado. Então, int resultado. E ele será igual a número 1 mais número 2. Termina com ponto e vírgula. Então, eu posso estar fazendo esse tipo de operação aqui também. Então, eu posso dizer que resultado é igual a número 1 mais número 2. Pode ser menos, pode ser dividido, pode ser multiplicado. E também tem um operador que a gente conhece por porcentagem, mas em programação é um pouco diferente, que é o operador de resto, por exemplo, aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, número 1 igual a 9, número 2 igual a 2, o resto vai ser 1. Porque, veja bem, quando você divide 9 por 2, se for uma divisão exata, vai dar 4,5. Mas 4,5 é o número decimal. Esse ponto 5 é uma casa decimal. Então, quando você está usando, como você está usando aqui, apenas números inteiros, então você vai pegar o número inteiro mais próximo. No caso, o número inteiro mais próximo de 9 dividido por 2 é 4. E aí você tem um resto de 1. Então, esse operador aqui, de resto, na programação, ele serve exatamente para isso. Nesse caso, dá para você saber, por exemplo, utilizar ele para saber se um número ele é múltiplo de outro. Por exemplo, se eu colocar aqui 16 e colocar aqui 4. Esse resultado aqui ele vai valer 0. O resto dessa conta aqui vai ser 0, porque 16 é múltiplo de 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Inclusive é o quadrado de 4, né? Outra variável para número, dessa vez para número decimais, é o double. Então, posso criar aqui, por exemplo, double, altura, e dizer que a altura vale 1,7, ponto e vírgula. Perceba que eu não posso colocar aqui, vírgula, 1,7. Isso está errado, é 1,7, tá bom? Se você colocar vírgula, vai dar erro. E, tal como o int, com o double eu também posso estar realizando essas operações aritméticas. Então, eu posso criar aqui um double, por exemplo, número, e vou dizer que vale 4,3, ponto e vírgula, double, resultado, e aí eu vou dizer que é altura mais número. Pode ser assim também, pode ser menos, pode ser dividido, pode ser multiplicado. O operador de resto aqui não faz muito sentido você usar, porque números decimais eles vão sempre dar um cálculo exato. Então, geralmente esse operador de resto a gente só usa com inteiros, tá bom? Então, deixa aqui o símbolozinho de mais. Outra variável que a gente usa muito é a variável string. Só que se você olhar bem, quando eu escrevo int, veja bem, é todo em minúsculo e ele fica azul. Quando eu escrevo double, ele também fica azul e é todo em minúsculo. Mas o string não. O string ele tem um S maiúsculo, veja bem, e ele fica preto. Ele não fica azul. Porque o que é que acontece aqui? Por exemplo, se eu criar aqui vou colocar aqui int número, por exemplo, entidade, colocar aqui o double altura, e aqui vai ser o string nome. Pronto. Então é assim que se cria um string. Agora, por que acontece? Por que só o string tem um S maiúsculo e por que aqui só ele não fica azul? É porque existe um outro tipo de variável que se chama char. Então, por exemplo, se eu colocar aqui só um exemplo, nome igual a Maria. Existe um tipo de variável que se chama char, pode ver que ficou azul. Então posso colocar aqui char letra igual aspas simples m ponto e vírgula. Veja, o char ele é um caractere, então é uma variável que ela só aceita uma única letra dentro dela, tá bom? Então o string na verdade
ele não é bem uma variável, ele é uma lista de variáveis. Então, quando eu escrevi aqui Maria, na verdade, eu estou criando nessa linha aqui selecionada do string, eu estou criando 5 variáveis, pode ver 5 letras, então são 5 variáveis do tipo char. E todas elas estão unidas formando um tipo string chamado nome. E aqui Maria. Então é por isso, porque o string ele não é bem uma variável, ele é um método. Ele é um método que é usado para unir várias variáveis do tipo char em um texto, para ficar mais fácil para a gente. Então, outra coisa que você tem que se atentar é o seguinte: textos eles têm que estar entre aspas. Então, por exemplo, diferente do int, que eu posso colocar aqui int idade igual a 11, igual a 11, ponto e vírgula, e você pode ver que eu digitei o 11 aqui diretamente, porque ele é um número. Já com char e com string, não. Veja, o string eu tive que usar aspas duplas para identificar que é um texto. Toda vez que eu colocar aspas duplas, eu vou estar identificando para o NetBeans e para o Java que o que está aqui no meio é uma lista de caracteres. E quando eu coloco aspas simples, como essas aqui, eu estou dizendo que o que está aqui no meio é um caractere específico. Então, quando você quer criar um caractere, você usa a variável char e usa aspas simples. Quando você quer criar um texto em si, o texto inteiro de uma vez só, aí você usa o string com o S maiúsculo, dá o nome para esse string, e aí você usa aspas duplas, tá bom? Pronto, agora que você já viu como é que se cria um espaço na memória e como é que se atribui um valor a esse espaço, agora a gente precisa exibir essa informação na tela, de alguma forma, não é? Então, para isso, existe um comando chamado system out print line. Traduzindo, system é sistema, out é saída, print é imprimir e line é linha. Então significa imprima uma linha na saída do sistema. Essa saída do sistema ela pode ser um terminal de comando, ela pode ser uma tela de relógio e por aí vai. Então, por isso que ele é bem descritivo sobre saída do sistema, porque a saída pode ser qualquer coisa. A saída do sistema pode ser, por exemplo, um painel de LED, daquele que fica na frente do estabelecimento passando textos direto. Então vamos criar aqui, por exemplo, um int idade igual a 11 de novo, ponto e vírgula, e agora vamos mostrar essa informação na tela. Eu não preciso, o comando completo é system out println. Calma aí. Pronto. Mas eu não preciso estar escrevendo esse comando aqui toda vez. O NetBeans me ajuda com isso. Lembra que eu disse que ele completava comandos para mim? Então basta eu escrever sout, S-O-U-T. E quando eu aperto Tab, ele completa o comando para mim. E aqui dentro desses parênteses amarelos aqui é onde fica os parâmetros do comando. Então, por exemplo, aqui dentro é onde eu vou colocar a informação que eu quero que seja exibida. Essa informação pode ser um texto escrito diretamente aqui, ou ela pode ser uma variável. No caso, eu vou colocar aqui idade. Para executar o nosso programa, tem uma setinha verde aqui em cima, basta você clicar nela. Quando você clica, espera um pouquinho e pronto. Pode ver que ele abriu essa janelinha aqui embaixo e mostrou aqui o valor 11, que foi o que a gente pediu. A gente pediu para que fosse informado o número que estava dentro da variável idade. E está aqui o número 11. Então, por exemplo, eu vou minimizar isso daqui, clicando aqui no cantinho, tá bom? Aqui, ó, minimiza, pronto. Para mim abrir de novo, fica um botãozinho chamado Output, é só eu clicar que ele abre de novo, tá? Então eu posso fazer isso também com strings, por exemplo. Vou pegar aqui string e agora eu vou fazer aqui um exemplo. Nome será igual a Maria, ponto e vírgula. String agora, sobrenome será igual a dos Anzóis, ponto e vírgula. E agora eu quero mostrar o nome completo. Então eu vou usar o sout, aperto Tab, ele completa. Aí eu apago essas aspas que ele já cria e coloco aqui que será nome mais sobrenome. Pronto. Quando eu executar esse programa, vocês vão ver algo interessante acontecer. Eu dou o play, espero um pouquinho. E tá aqui. Só que veja aqui, ó, o Maria dos Anzóis, aqui ele emendou com o dos, o Maria e o dos. Por quê? Porque não existe nenhum espaço depois do Maria e nenhum espaço antes
de dos. Então, ele coloca tudo junto, como está aparecendo aqui, Maria dos Anzóis. Para você corrigir isso, uma forma que você pode estar fazendo é a seguinte: você pode dizer que você quer que imprima na tela o nome, mas aí você abre aqui as aspas duplas para botar um texto, você coloca um espaço aqui no meio, coloca o mais de novo e coloca sobrenome. Ou seja, eu quero que seja impresso na tela o nome, mais um espaço, mais o sobrenome. E agora eu dou play, espero um pouquinho. E tá aqui, Maria dos Anzóis, tudo separado, tá bom? Então é assim que você pode estar trabalhando com textos. Agora que você já pegou o básico das variáveis, vamos avançar um pouquinho mais. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse retirar esse nome Anzóis aqui, dentro do sobrenome, ou então esse nome dos aqui. Como é que eu posso estar fazendo? Eu posso usar um método, veja. Tem a classe string. O string ele recebe letra maiúscula no inicial porque ele é justamente uma classe. Vamos relembrar aqui o que é classe, tá bom? Esse início aqui, ele é uma classe. E esse main aqui, ele é um método. Então veja, se eu escrevo aqui início e aperto ponto, você espera um pouquinho e pode ver que o NetBeans vai te dar aqui, olha, o nosso método main. Então, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o nosso método main. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu escrevo aqui string e dou um nome para essa variável, na verdade, string é uma classe que está, como eu disse, usando um método que vai juntar um array, uma lista de caracteres para formar um texto. Então, eu vou chamar aqui a classe string e quando eu aperto ponto, eu tenho acesso aos métodos dessa classe, ou seja, às funções, aos serviços que essa classe pode me prestar. Cada método é um serviço que a classe faz por mim. Então eu tenho acesso aos métodos da classe string assim que eu escrevo o nome string e aperto ponto. E aqui tem várias funções, tá vendo? Para você utilizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, sobrenome. Vou apertar ponto para ter acesso aos métodos da classe string, aqui na minha variável sobrenome. E aqui, por exemplo, tem um método que se chama replace. Então você tanto pode vir descendo nas setinhas do mouse, como se você apertar aqui, ó, digitar REP, pronto, rep, ele já separou aqui todos os que começam com rep para você. E aqui tem algumas opções, ó, tem replace, que pede 2 caracteres como parâmetro, e tem esse replace aqui de baixo. Tanto faz aqui qual que você vai usar, e tem também o replace all. Qual é a diferença? O método replace, por exemplo, digamos que eu tenho um livro inteiro. Se eu usar o replace para substituir, por exemplo, a palavra casa por cabana, ele vai substituir somente a primeira ocorrência de casa, ou seja, ele vai percorrer o texto do começo até o fim. Quando ele encontrar a palavra casa a primeira vez, ele vai substituir ela por cabana, e aí ele para. Porém, se eu usar o método replace all, esse daqui, ele vai encontrar literalmente todas as palavras casa dentro do texto e vai trocar elas, vai substituir elas pela palavra cabana, conforme eu colocar. Então existe essa diferença. Se eu quero substituir somente a primeira palavra ou se eu quero substituir todas as palavras. No caso eu vou usar aqui só o replace comum. Então aperto Enter, seleciono ele aqui nas setas e aperto Enter. Pronto. Esse método ele precisa de 2 parâmetros. O parâmetro 1 aqui e o parâmetro 2. Pode ver que eles são separados por vírgula aqui no meio, tá bom? Então no parâmetro 1 eu vou colocar qual texto que eu quero que seja substituído. No caso eu quero substituir aqui o dos e lembre-se de colocar no nosso exemplo aqui também o espaço. Dos e o espaço, porque senão ficaria esse espaço aqui antes do anzóis, tá bom? Então é 12 e o espaço. E eu quero substituir ele pelo quê? Eu vou só abrir as aspas aqui e não vou colocar nada dentro. Ou seja, eu quero substituir o dos com o espaço por absolutamente nada. Ele vai simplesmente sumir de dentro do nosso texto. Terminou, ponto e vírgula. Agora o que é que acontece? Se você ver, apareceu uma lâmpadazinha aqui do lado, que se eu clicar nela, ela vai me dar uma opção aqui, que é assinar o valor, o valor para uma nova variável. Assinar o valor de retorno para uma nova variável. Então, quando eu clico aqui, veja bem, ele vai criar uma nova variável e já vai até dar um nome para ela aqui de replace. Vou botar aqui somente o nome R.
Pronto. String R. Então o que é que está acontecendo? Quando eu coloco aqui sobrenome e chamo o método replace, eu não estou alterando a minha variável sobrenome. Em si, a minha variável sobrenome com o texto dos anzóis, ela continua aqui intacta, não mudou em nada. Então o que é que acontece? Eu vou fazer essa substituição, mas eu vou retornar, vou ter como retorno desse método aqui uma nova variável com texto editado. Então eu posso colocar um novo nome para essa variável, como eu coloquei aqui. Eu posso colocar variável nova, por exemplo. No caso eu vou colocar aqui somente v. Pronto, variável v será igual ao sobrenome após usar o método replace. Então, depois de substituir o dos por absolutamente nada, ele vai me retornar uma nova variável e eu dei o nome dessa variável de v. Feito isso, agora eu vou colocar aqui no nosso sort, veja bem, o nome mais um espaço, tá vendo? Mais v, a nossa variável v. E agora eu vou executar o programa. Está aqui, Maria Anzóis. O dos foi simplesmente substituído por absolutamente nada. Ele foi apagado do nosso texto. Maria Anzóis. Mas só que o que acontece? Eu também posso colocar assim, olha, sobrenome. E aí o que é que acontece aqui? Agora sim, eu estou alterando a minha variável sobrenome. Por quê? Porque depois de realizar esse método replace aqui, que ele vai substituir o dos por nada, eu estou sobrescrevendo a minha variável sobrenome. Lembra que esse método replace, ele retorna uma string? Então eu estou pegando essa string que está me retornando e estou colocando ela no lugar de dos anzóis, da string antiga. Então eu posso estar fazendo desse jeito também. E aí quando eu coloco aqui, ó, nome mais sobrenome, e agora executo o programa para vocês verem. Veja, Maria Anzóis, ele substituiu. Eu vou até colocar aqui, ó, o nosso espaço. Pronto, nome mais espaço mais sobrenome. E está aqui Maria Anzóis. Então o que acontece? Quando eu peguei o resultado desse comando aqui selecionado, a string de retorno, e coloquei ela dentro de sobrenome, esse dos anzóis aqui que estava guardado antes, ele foi apagado para sempre, tá bom? Então você tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você pode colocar uma variável por cima de outra que já estava guardada, e aí a antiga ela perdeu completamente o valor, ela deixa de existir. Existem outros métodos também do string. Por exemplo, eu tenho um método aqui, eu vou chamar aqui sobrenome, apertar o ponto para entrar nos métodos. E eu tenho, por exemplo, um método chamado length. Esse método aqui, ele significa largura. Ó, pronto. E ele me retorna, veja bem, quando eu aperto ponto, que eu pego ele, depois de todo método, aqui no final da linha, vai ter alguma palavrinha. No caso dessa daqui tem um escrito int, ou seja, porque esse método aqui, length, ele me retorna um tipo inteiro, um número inteiro. Então se você olhar aqui, veja, esse método aqui ele me retorna um char, por exemplo, esse aqui me retorna um int, um int, um int, por exemplo, esse aqui vai me retornar outra string, esse aqui me retorna um booleano é uma variável de verdadeiro ou falso, a gente ainda vai chegar nela, tá bom? Então, usando aqui o métodozinho que eu já tinha falado para vocês, eu vou guardar esse valor em uma nova variável chamada L, e agora eu vou mostrar essa variável na tela. Então, vou colocar aqui o sort e colocar o L como parâmetro. Quando eu executo o programa, está aqui 10, ou seja, contém 10 caracteres dentro da nossa variável sobrenome, tá bom? Outra coisa que eu posso estar fazendo aqui, por exemplo, é que eu posso chamar esse método diretamente dentro do nosso system.out.println, nosso sort aqui. Veja, desse jeito aqui. System.out.println, e aqui dentro eu coloco, vou até separar um pouquinho aqui, para você não confundir o que é o parênteses do system.out.println, do nosso sort, e o parênteses do método length, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, o método diretamente dentro do sort, e aí quando eu executo o resultado vai ser igual, tá aí. Outro método que eu tenho é o de substring.
Como assim? Olha, sobrenome, ponto. E aí se eu escrevo sub, ele já te dá a opção aqui, ó, substring. E ele tem duas opções de substring. O começo é igual, você vê que o que muda é os parâmetros. Um deles vai pedir apenas um parâmetro, que é a posição inicial. E o outro vai pedir dois, que é a posição inicial e a posição final. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a substring e eu vou dizer que eu quero a partir da posição 4. Pronto, ponto e vírgula. Vou associar essa string de retorno a uma nova variável. Então, string, colocar aqui string sub, dar o nome de sub para ela. E agora sort sub. Dá uma olhada no que acontece aqui. Quando eu executo o programa, tá vendo que ele pegou aqui anzóis. Por quê? Porque a quarta posição é essa daqui. Tá vendo? Ó, você tem a posição 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai começar a ler a nossa variável sobrenome a partir da quarta posição, até o final. Se eu colocar aqui, por exemplo, que eu quero da posição 4 à posição 6 e executar o comando de novo, pronto, saiu só o AN aqui. Porque ele pegou da posição 4, que é aqui, 5, 6. Então ele pegou só essas duas letras aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, da posição 2 até a posição 7. E eu executo de novo o comando aqui, tá aí. Ele pega só essa parte específica, tá bom? Na verdade, um exemplo de uso disso daqui em programação é o seguinte: quando você clica com o mouse, segura e arrasta, você está vendo que está selecionando. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você clica a primeira vez, o programa que está aberto, ele vai chamar o método substring e vai passar como parâmetro, como o primeiro parâmetro, a posição que você clicou o mouse. Quando você vai arrastando aqui, que ele vai selecionando, ele vai estar contando quantas posições você andou para o lado. Então, quando você solta, ele vai estar passando aqui como segundo parâmetro a posição de onde você soltou o botão. Tá vendo aqui? Então esse método substring aqui, ele é um método que está sendo chamado toda vez que você seleciona um texto no computador. Olha que legal, agora você já sabe como é que isso é feito. Bom, e agora vamos dar um exemplo de uso, né, das variáveis. A gente vai fazer aqui uma calculadorazinha de IMC. O IMC, pessoal, como eu já tinha falado, ele é o peso da pessoa dividido pelo quadrado da altura. Então vamos criar aqui uma variável int, que será o peso, será igual a, vamos chutar aqui um peso de 75 kg, por exemplo, ponto e vírgula. E agora a gente vai criar aqui um double, que será a altura, digamos que terá 1,75 de altura, 1,75, pronto. E agora como é que a gente vai trabalhar com essas variáveis? Eu posso criar aqui uma nova variável chamada, fazer isso no passo a passo. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável double chamada quadrado e dizer que ela é igual a altura vezes altura, ou seja, ela é o quadrado da altura. E aí criar outra double aqui chamada resultado, que será igual ao peso dividido por quadrado, tá vendo? Pronto. E aí quando eu uso sort aqui para o nosso resultado, veja bem, vou rodar e tá aqui, o IMC deu 24. Agora eu posso também limpar um pouco esse código aqui, tá bom? Por exemplo, eu posso simplesmente apagar essa variável quadrado. Eu posso colocar aqui que peso é igual, que resultado é igual a peso dividido por, e aí eu coloco entre parênteses, altura vezes altura. Se você lembra das regras de matemática, as primeiras operações a serem feitas, nesse caso aqui, são a multiplicação e a divisão. Só que como a divisão e a multiplicação estão uma do lado da outra, o programa iria optar, nesse caso aqui, por fazer na ordem de leitura, da esquerda para a direita. Então o que é que ele ia fazer? Ele ia primeiro dividir peso por altura e depois multiplicar por altura, o que não faz muito sentido para nós. Já colocando aqui entre parênteses, aí não, aí ele vai primeiro multiplicar altura por altura e depois vai dividir o peso pelo resultado disso daqui. E aí, se eu executar aqui o programa, pronto, aconteceu de boa. Eu também posso estar colocando essa operação aqui diretamente dentro do nosso sort. Então, posso deletar essa variável resultado. E aí eu posso colocar aqui como parâmetro do sort o cálculo diretamente. E aí quando eu executo o programa, está aqui. Então, como você pode ver, dá para a gente economizar muita linha em programação. Se você colocar os comandos aqui diretamente,
Agora, caso você vá precisar de usar essa informação de peso e de altura futuramente no programa, aí realmente você tem que criar uma variável. Mas caso não, você pode jogar tudo aqui dentro. Então pronto. A aulinha de hoje é só isso e até a próxima.